Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez, eu, Andreas Barreto, no canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura para mais um vídeo, para mais uma reflexão, agora sobre o famigerado tema da queda da civilização ocidental. E aí, qual é a da civilização ocidental? Estamos em decadência, estamos em queda, o Ocidente vai cair, o Ocidente vai morrer. O que vai acontecer com o Ocidente? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês e fazer essa reflexão. Mas antes disso, diante dos fatos que estão aí diante de nós, os acontecimentos aí no Rio Grande do Sul, a tragédia causada pelas chuvas, nós queremos aqui também fazer a nossa parte, né, pequena, singela. No link aqui na descrição do vídeo, nós temos duas instituições que estão recolhendo montantes para os desabrigados, os necessitados do Rio Grande do Sul, e nós convidamos todos vocês a fazerem as suas doações. Nós faremos as nossas também diretamente. Eu já fiz algumas, na verdade, fiz mais de uma, principalmente para amigos, né? Pessoas que lá estão e que eu sei que de fato vão dar um destino adequado para seja dinheiro ou outros itens de necessidade, mas nós deixamos aqui na descrição também duas opções para que você faça a sua contribuição com a nossa chancela aqui do Oliver Talk, minha, do Luciano. Então, convidamos a todos que puderem a fazer a sua contribuição. Sobre a civilização ocidental, né, minha gente? E aí? A civilização ocidental está em queda, não está em decadência, estamos à beira do abismo, estamos à beira do colapso. Esse é um tema interessantíssimo, né? Eu acho que provavelmente é um dos temas favoritos dos conservadores, né? Os conservadores adoram falar sobre a decadência da civilização ocidental, a queda da civilização ocidental, o Ocidente está em chamas, né? Esse é um assunto interessante e há também muitos livros sobre esse assunto, desde livros mais técnicos a livros mais populares, né? Livros mais acessíveis. Eu mesmo li recentemente um que chama Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray, né? O Douglas Murray é um autor que há uns 5, 7 anos atrás eu recomendei para alguns amigos de grandes editoras e, felizmente, hoje ele está sendo publicado. É um livro mais jornalístico, mais acessível sobre esse assunto e com insights muito bons. É um livro que eu recomendo, tá? Chama A Guerra contra o Ocidente. Se eu não me engano, foi publicado pela Avis Rara, né? Selo da Faro Editorial. E há também livros mais técnicos, né? Mais assim, profundos, como por exemplo, se eu não me engano, o título é A Queda do Ocidente, do Oswald Spengler, né? Eu vou até conferir isso aqui para vocês. Eu sei que eu já li trechos desse livro. Existe uma versão, digamos, resumida desse livro em português, né? A versão completa eu só conheço em inglês, eu conheço e tenho, né, em inglês. O título é A Decadência do Ocidente, o autor é Oswald Spengler. Quando eu li a primeira página desse livro, há algum tempo atrás, né, é aqueles livros que você tem um ciricutico mental de ler a primeira página. Já na primeira página são tantas referências, você consegue ver a profundidade da obra que ali está, né? Isso não quer dizer que a obra esteja correta ou seja totalmente boa, mas isso quer dizer que é uma obra séria, né? É uma obra digna de ser lida com seriedade. Então chama A Decadência do Ocidente, de Oswald Spengler. Essa é uma obra bem canônica, técnica e canônica sobre esse assunto, né, o assunto da decadência da civilização ocidental, mas ele ainda remonta. Uma das coisas curiosas a esse respeito, né, gente, é que a gente fala, então, constantemente nós, especialmente conservadores, falam a respeito da queda da civilização ocidental.
E quando a gente vai fazer aquele movimento que deve ser feito por qualquer um que queira estudar assuntos intelectuais, que é o rastreamento, né? Então, beleza, esse assunto, né? Esse tópico caiu no nosso colo. A queda da civilização ocidental. Se você for um estudioso honesto, né? Um estudioso sério, você vai, você vai buscar autores que já trataram disso, né? E quando a gente faz esse exercício, né, autores que trataram desse tema, a gente consegue encontrar vários e a gente consegue regredir muito no tempo. E isso é um fato curioso, né? Peraí, faz 200 anos que as pessoas estão diagnosticando a queda do Ocidente, faz 200 anos que as pessoas estão falando da decadência da civilização ocidental. E até agora, é que assim, aí entram os elementos de leitura, né? Alguém poderia falar que nós nunca estivemos tão decadentes, embora alguma decadência estivesse sendo percebida aí ao longo dos tempos, alguém poderia dizer que nós nunca estivemos tão decadentes. Isso é um argumento possível. Alguém poderia, como alguns de fato o fazem, desacreditar essa tese da decadência. Olha, o negócio que está acontecendo aí há 2.000 anos, modo de falar, né, mas que está acontecendo há muito tempo, não pode ser considerado um fenômeno lá muito adequado para ser um objeto de análise. O que nós temos é simplesmente o transcorrer das coisas. As coisas estão simplesmente transcorrendo, né? Não há aí um fenômeno especial nisso que a gente chama de queda da civilização ocidental, decadência da civilização ocidental. Mas o que eu acredito que haja realmente de interessante nisso é que, de fato, a gente consegue recuar no tempo. Outro dia, até isso é só uma anedota, né? É só uma curiosidade, mas eu encontrei, alguém publicou, né, uma frase de uma pessoa da época do Império Romano, e a pessoa estava falando assim: as crianças não obedecem mais os pais, idiotas publicam livros, e a moral e os costumes estão no ralo, foram para o espaço, né? Sei lá, sumiram da vida pública. Nós estamos numa crise, nós estamos numa decadência. Olha só que curioso, né? Essa sensação, algo que me parece também bastante factual, é que esta sensação de queda, né? Essa sensação de declínio, de deterioração, ela também é perene nas pessoas, né? As pessoas estão sempre com essa sensação de que nós estamos decaindo, né? De que nós estamos deteriorando. Há também, é claro, né, uma cepa de pensadores otimistas, né? Eu citaria, embora seja um autor ali que está entre o técnico e o autor de divulgação, né, e o autor popular, há aquele livro do Steven Pinker chamado Os Bons Anjos da Nossa Natureza. E um dos argumentos do Steven Pinker ali é que nós nunca estivemos melhor, né? Há algum sentido na argumentação dele. Ele fala: olha, se a gente considerar aí, né, a selva, as cavernas, se a gente considerar a expectativa de vida, se a gente considerar a riqueza, né? A gente considerar aí que acho que 20% da população mundial vive na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Puxa, é muita coisa. Mas isso também quer dizer que 80% não está na linha da pobreza, né? E ele argumenta até mesmo que em termos de violência, né, o ser humano nunca foi tão pacífico. Isso eu acho que é até algo bastante controverso. Mas assim, seria algo na contramão dessa tese da decadência da civilização ocidental, né? O argumento dele lá é mais ou menos que a civilização ocidental nunca esteve tão bem, tá? Mas enfim, são perspectivas, né? São pontos de vista, mas nada, isso tudo é uma introdução que eu queria dar. Não era exatamente isso que eu queria falar com vocês. Eu queria mostrar, e eu não vou mostrar tudo, porque, obviamente, o perfil tem zilhares de posts, né? Tem 4.600 posts, mas tem esse perfil no Twitter chamado Rádio Gênova, né? Que é Rádio Gênova, que é de Gênova, na Itália. É um sujeito que
escreve para esse perfil e ele publica alguns vídeos que eu acredito que tenha aí um insight interessante para nós sobre essa questão. Esse insight ele pode ser enquadrado nos argumentos que eu levantei. Não, mas veja bem, sempre foi assim, é que agora nós estamos prestando atenção. Isso são exceções, existe uma superrepresentação, né? Tudo isso são argumentos que poderiam ser levantados a respeito daquilo que aparece no vídeo, mas eu acredito que não. Acredito que nós estejamos de fato num estágio diferenciado do problema e eu já quero aqui antecipar um pouco do que eu quero dizer. É, o que esses vídeos mostram, eles mostram uma condição muito extrema de coisas. E me parece que é impossível que as pessoas fiquem inertes perante essas coisas por muito tempo. Ou seja, isso vai gerar algum tipo de reação. Existem autores que trabalham com uma tese. E essas teses sempre podem ser contestadas, né? Elas inevitavelmente serão controversas em algum sentido. Mas existem autores que falam que nós, num geral, estamos à beira de uma guerra civil, né? E eu, particularmente, eu não era adepto. Hoje eu continuo não sendo adepto dessa tese, mas hoje eu acho ela muito mais crível do que eu achava quando eu a ouvi pela primeira vez, né? Então um amigo falou: olha, tem uma reação vindo por aí. E quando a gente fala reação, é reação no sentido mais instintivo da palavra. Isso não quer dizer que essa reação resultará em algo bom, não quer dizer que essa reação seja algo racional, mas o fato é que é aquela coisa do. Sabe a pessoa que sofre bullying constantemente até o ponto que ela explode e reage, e aí acaba, sei lá, suponhamos nós aqui, né? Acaba apanhando mais e, enfim, tendo um problema ainda maior. Me parece que nós estamos próximos de uma reação nesse sentido. Então, esse perfil, ele mostra constantemente, assim, situações de assalto, agressões, assim, situações absurdas, socialmente absurdas, envolvendo imigrantes na Europa. E aí, quando a gente começa a ver, né? Veja bem, hoje no Reino Unido há diversos prefeitos muçulmanos, inclusive o prefeito de Londres. O primeiro-ministro da Escócia era muçulmano. E parece que vai ser substituído por um outro muçulmano, né? Eh, o nome mais popular, novamente, o nome mais popular de 2023 no Reino Unido foi Mohammed, né, que é Maomé. Então, assim, a França, não precisamos nem falar. Berlim, Alemanha, também, as capitais, né? Elas estão cada vez mais marcadas pelo choque cultural, né? Tanto é que tem até uma brincadeira nesse perfil e em outros perfis, né? Que eles, a cada cena dessa que é compartilhada, eles colocam lá cultural enrichment, né? Enriquecimento cultural, que é como a galera que defende o multiculturalismo, que defende a imigração em massa, retrata a vinda de imigrantes para esses países. Fala, não, eles vão nos enriquecer culturalmente, né? E existem vários pormenores nessa questão, né? Grande parte desses imigrantes são homens em idade militar, né? Então, raramente são idosos, raramente são crianças, não tão raramente, mas assim, ainda raro em comparação aos homens, são mulheres. Normalmente são homens em idade militar que vão para esses países. Suécia, né? A Suécia está em chamas, literalmente, né? E esse é um tipo de notícia também que, se você não tem acesso a fontes assim alternativas fontes do mainstream, é, caso nós não tenhamos isso, a gente não fica sabendo dessas coisas, tá? E me parece, assim, eu vejo isso com tanta frequência, são tantos vídeos diferentes, com tantas situações
de abuso, assalto, agressão, o sujeito não quer pagar o ônibus, não quer pagar o metrô, agride a polícia, agride os transeuntes. São tantas situações diversas que começou a fazer mais sentido para mim essa coisa da reação. Porque também a gente tem essa imagem do europeu monótono, né? Do europeu manso, do europeu que é todos são multiculturalistas, todos estão enfadados por esses fatos e não vão fazer nada. Mas isso não é bem verdade. Eu acredito que no mínimo, de 10 a 20% desses dos europeus, eles estão vendo tudo isso e estão profundamente desgostosos. E quanto mais a situação acentua, mais esse grupo de pessoas tende a uma reação violenta, política, social, não sei, né? Acho que não é o caso para a gente entrar nesse assunto aqui. Mas o fato é que me parece, com muita clareza, que a Europa hoje, ela, principalmente as grandes capitais, né? Se a gente pega o Reino Unido, eu acho que no Reino Unido hoje, apenas 5% da população se declara muçulmana. Só que, é claro, isso é um processo. E isso está muito localizado nas capitais europeias e nas grandes cidades, né? Aquelas que ainda que não sejam capitais são grandes cidades, porque também a questão da empregabilidade, etc., tudo isso são fatores envolvidos. Então ainda é pouco, mas os vídeos, assim, são assustadores, né? Existem 200 cortes baseadas exclusivamente na Sharia, que é o direito islâmico, né? No Reino Unido e por aí afora, né? Então há uma série de problemas. E me parece que uma reação, neste momento, a reação, ela ainda não acontece, talvez o mais próximo dessa reação meio tresloucada que eu estou imaginando que está por vir, tem acontecido na Irlanda. Algumas pessoas devem ter visto isso, que há um tempo atrás, até isso circulou nos grupos de brasileiros, né? Teve lá um grupo de irlandês que simplesmente estava descendo pancada em todo mundo. Era imigrante, eles estavam descendo pancada. Meio que assim, sem critério, indiscriminado. Ah, é imigrante brasileiro? Porrada. É imigrante? Porrada. Né? Eu também não me aprofundei nos mínimos detalhes, mas em linhas gerais foi isso. Então, quando eu falo de reação, eu estou falando desse tipo de coisa. Até que isso aconteça em proporções tão largas, em tão larga escala, que se caminhe para uma guerra civil ou algo próximo disso, tá? Então, mas neste momento, eu acho que ainda a gente está à beira disso, nós estamos à beira desse precipício, mas ainda não caímos. Mas o que eu vejo nesse perfil, em outros, tá? Existem perfis parecidos, né? É que a Europa hoje é um grande barril de pólvora por causa dessa questão. No fundo, é a questão dita lá atrás do choque de civilizações, né? Mas isso também é uma outra história, um assunto para um outro vídeo. Então eu queria só passar aqui rapidamente por esse perfil e mostrar para vocês alguns exemplos, né? Tem alguns vídeos que são assim, né? Então a gente vê aqui, ó, isso é a Polônia. O que você percebe, né? Esses perfis têm esse tipo de postagem também, né? Mostram cenas da Hungria, cenas da Polônia, que são países justa. Por que que tem isso, né? São países justamente que ficaram um pouco. Do Japão, às vezes aparece alguma coisa também. Países mais alheios à questão da imigração, porque são mais restritivos, né? Não tem essa coisa das portas abertas, como tem uma Alemanha, uma Suécia e etc. Mas esse não é o ponto principal que eu quero mostrar. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, né? Isso é a Alemanha em 2024, onde os islamistas querem um estado, um califado islâmico e a lei Sharia. Essa é a Europa que você quer
educar as suas crianças, né? Que você quer que suas crianças cresçam nela. Então, a gente vê esse tipo de coisa. E veja, aqui fala Alemanha, né? Não fala Berlim, mas né, você tem ali pessoas hostis à cultura local em grande número e já com agitação política, né? Já com ativismo político. Então, assim, já avançado num processo aí de exigência de coisas num nível social e num nível político, né? Então, nós temos este, aqui é uma coisa desnecessária, aqui também, vamos ver. Bom, tem muita coisa interessante nesse perfil, mas nem todas interessantes para nós aqui nesse momento. Aqui a Greta Thunberg. Aqui eles também postam vídeos assim, né? Então, às vezes, quando a gente consegue observar, quando a gente consegue observar alguma reação, eles também mostram, né? Às vezes, reação seja de civis, seja da polícia. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu acho que é mais interessante para nós. O conselheiro recentemente, o conselheiro islâmico recentemente eleito em Leeds, Ali Motin, incita as turbas islâmicas nas ruas, né? Então isso aqui é o Reino Unido, né? Isso aqui é o Reino Unido. Veja, na última leva eleitoral do Reino Unido, teve uma quantidade assim protuberante de políticos muçulmanos eleitos, né? Parece um pouco, né? E algumas pessoas fizeram essa associação muito corretamente, ó. Parece um pouco o livro, parece um pouco não, parece totalmente, né? O livro do Hollaback, né? O Submissão, né? O Submissão. A imigração em massa cresce o suficiente para ter poder político, e aí, amigo, aberta essa porteira, para usar uma expressão aí corriqueira, aberta, passou o boi, passou a boiada, né? E veja, com 5% da população apenas, hein? 5%. Ó, aqui, ó, imagens de uma cidade francesa, né? Realmente, assim, olhando assim, me lembra até um pouco as piores partes da República aqui em São Paulo, né? A República aqui em São Paulo parece um pouco com isso também, né? Aqui, ó, caso de agressão, né? Isso aqui é muito comum. Isso aqui é muito comum, né? Agressões aleatórias na Europa, nas ruas da Europa, né? Isso aqui é comum ao extremo. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui é uma bobagem. Aqui é o mesmo vídeo, os mesmos vídeos, eles vão repetindo, né? Aqui, mais uma vez, né? Patriotas britânicos capturam e educam alguém que busca asilo, mas comete roubo, né? Eles também compartilham esse tipo de vídeo. Aqui é o negócio da polícia brasileira. De vez em quando aparecem umas coisinhas do Brasil também. Aqui é uma abóbora. Esse vídeo aqui é muito interessante, tá? Esse vídeo é muito interessante, que é dessa moça holandesa, né? Ela chama Eva Vlaardingerbroek. Eva Vlaardingerbroek, né? É de esse Vlaardingerbroek aí é uma família tradicional holandesa, né? Se eu não me engano, até reformadores protestantes desse sobrenome são, assim, foram iminentes na reforma protestante na Holanda, né? E nesse videozinho curto aí, ela trata da teoria do Great Replacement, né? É, que é a grande substituição, que foi aquela teoria denunciada por aquele político
eu não lembro se era austríaco ou era holandês também, que é o Kalergi, né? Que dá nome àquele famoso plano Kalergi, que é justamente você substituir a população nativa da Europa por populações estrangeiras, né? Então, isso daí é só uma curiosidade, não é exatamente o que eu queria falar aqui, mas quem quiser assistir esse vídeo depois, vale a pena, é um vídeo curtinho. Na verdade, tem um pouco mais do que isso, tem uns 5, 8 minutos, mas é bastante interessante. Aqui, o que que é isso aqui, ó? Paris, imagens de Paris, né? E por aí vai, né, gente? Assim, até não tem aqui recentemente. Ah, isso aqui é, ó, Berlim. Isso é Berlim. Isso é um documentário já, né? Uma coisa mais elaborada. Mas o que eu queria dizer, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, na Espanha também, né? Veja, né? Tem uma questão, né, gente? O negócio é mais sério em países como Suécia, Reino Unido, França, Alemanha, porque são países ainda mais ricos, são os mais ricos da Europa, que costumam ser aqueles mais interessantes para os imigrantes, né? Porque são os países que vão ter mais benefícios sociais, são os países que vão ser, assim, ter um estado de bem-estar social mais gordinho, do qual poderão usufruir mais e melhor, né? Mas mesmo Espanha, Portugal, Itália, né? Países que são mais pobres do que esses que eu citei primeiro. Mas assim, dependendo da rota, né, de entrada na Europa, esses imigrantes eles precisam passar por ali, né? Eles precisam passar pela Itália, por, pela Espanha e etc, para começar a chegar lá em cima, digamos, né? E é evidentemente que nesse processo alguns ficam, né? Olha lá, isso daqui parece a Feira do Rolo, né? Essa imagem que tá rolando aí agora, isso daí lembra a Feira do Rolo nos piores cafundós da Zona Leste, né? A Feira do Rolo vai lembrar isso aí, onde vai, né, vai se vender desde bugigangas e muambas a coisas mais cabeludas, né? Mas nem eram esses poucos vídeos do que eu realmente queria mostrar aqui, ó, né? A Hungria, totalmente uma paisagem completamente diferente, ó. Mas o que eu queria mostrar acabou não aparecendo tanto. Mas assim, são constantes vídeos de agressões. Aqui, ó. Londres, né? Londres, que teve aí o Sadiq Khan, né? Que é o prefeito de esquerda e muçulmano de Londres, foi reeleito aí agora dia 5 de maio, né? No último dia 5 de maio nós tivemos eleições em Londres, há 5 dias atrás, portanto, e o Sadiq Khan foi reeleito, né? Então aquela questão também nas grandes cidades, você tem já um grande número de imigrantes e você tem a cumplicidade das populações locais, né? Porque também eles sozinhos não conseguem eleger ainda o prefeito de Londres. Mas a coisa tá caminhando para isso. Tá, gente? Enfim, era essa a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, por mais que o tema da queda da civilização ocidental seja um tema favorito dos conservadores, muitas vezes trabalhado de uma forma meio solta, a gente possa rastrear esse tema há muito tempo atrás, tudo indica, pelo menos a mim parece, tudo parece que nós estamos assim, agora de fato nós estamos à beira do precipício, né? Se a gente juntar tudo isso com a ascensão do autoritarismo nos últimos anos, né, onde perfis como esse, falas como essa, provavelmente serão impossíveis em questão de muito pouco tempo, me parece que a gente de fato está é, é, à beira do abismo, à beira do precipício, e não sabemos o que virá adiante, mas me parece que o que virá adiante será uma sociedade pós-ocidental, né? Pós-civilização ocidental, dentro daquilo que nós chamamos civilização ocidental. Então, essa é a conclusão que eu chego e é o fechamento e o resumo aqui da minha análise. E antes de terminar, eu queria convidar vocês a seguir o canal, caso ainda não siga, dar like nesse vídeo, caso ainda não tenha dado,
Se inscrever, ser membro do canal, porque sendo membro do canal você vai ter acesso a todos os conteúdos do Oliver Talk, a depender do plano que você aderir. Então, você não vai simplesmente nos dar dinheiro, você vai usufruir daquilo que nós produzimos, tudo, se você for membro, pagante, membro financiador aqui do canal. E mais uma vez, ajude os necessitados no Rio Grande do Sul, se você puder. Aproveite também o meu curso, A Arte de Pensar Filosoficamente. Os vídeos estão sendo postados rotineiramente aqui mesmo no canal. Teatro das Ideias. Enfim, acompanhe e aprecie tudo que nós produzimos aqui no Oliver Talk. Vejo vocês na nossa próxima reflexão. Até lá, até breve.